Sport Center de volta, então, e a gente agora atualiza mercado da bola. A gente vai chamar Lili Nascimento. Ô, Lili, eu ainda não falei com você nesse ano, eu falei, tô ficando doido. Não, falei sim. Tudo bem, Lili? Me traz informações sobre dinheiro, patrocínio, grana, Pix, bufunfa, é isso que eu quero saber. É grana que você quer? Então eu tô no lugar certo, né? O Corinthians anuncia aí o novo patrocinador master da camisa, né? O maior patrocinador da história do futebol brasileiro, isso falando do master, né? O anúncio principal na camisa de um time. Então isso aconteceu ontem aqui no CT Joaquim Grava, numa coletiva de imprensa. O novo presidente Augusto Melo fez este anúncio, que agora o Corinthians fechou com a casa de apostas, a Vai de Bet. 3 temporadas, tá? Um valor total de 370 milhões de reais. O contrato pelo patrocínio é de 360 milhões de reais. Esses 10 milhões a mais por conta de luvas ali no momento da assinatura de contrato. Então a Vai de Bet deve pagar ao Corinthians por ano 120 milhões de reais. Aí, de acordo com o novo presidente, a cada início do mês, 10 milhões de reais nos cofres alvinegros, isso durante 3 anos. Então, é a maior assinatura aí, o maior anúncio de uma patrocinadora master. É claro que o torcedor ficou muito animado, quer saber ainda mais sobre esse patrocínio, sabe que agora tem dinheiro nos cofres alvinegros. O que será feito com esse dinheiro? Contas serão pagas, jogadores irão chegar. Mas vamos fazer o seguinte, antes disso, vamos chamar Augusto Melo falando um pouco desse contrato milionário que foi assinado. Um contrato de 36 meses, 10 milhões por mês, um total de 360 milhões. E para provar para vocês a idoneidade, a credibilidade da empresa, foi nos depositado ontem 20 milhões de reais. E outra, começa-se o primeiro dia de cada mês, ela deposita 10 milhões de reais. Para o mês seguinte, a mesma coisa. Diferente de uma Tausa que fez um contrato, não se pagou nada, não se sabia nada, ainda foi reprovado pelo jurídico. A Vai de Bet é uma grande empresa que está no mercado, uma das 5 maiores, e que já nos deu essa credibilidade com uma grande segurança também. E vai estar no feminino, no futsal e no basquete. Em todos que nós fomos, todos, eu quero ir para o Corinthians. Vocês vão ter uma surpresa aí de um que estava indo para anunciar ontem. Quando falou do Corinthians, eu quero o Corinthians. Então tem 3 muito bem adiantadas, com propostas na mesa. E esperamos fechar o mais rápido possível, porque ninguém mais que eu, como torcedor e agora presidente, quer uma grande equipe em campo para que nos dê alegria. E é claro que o torcedor se animou, né? Porque é muito dinheiro. Só para se ter uma ideia, a Hypera Pharma, a farmacêutica que antes estava no Master do Corinthians como principal e que inclusive é dona do name rights da Arena, pagava 22 milhões de reais por ano. Agora a Vai de Bet deve pagar 120 milhões de reais por ano. Então é um contrato aí que chama muito a atenção e é claro que o torcedor comemora, mas também quer saber o que deve ser feito, o que será feito com esse dinheiro em relação a contratações. Mas, de fato, quer falar de dinheiro, é aqui, viu, Mari? É, Lili, você é a dona do dinheiro agora. O assunto da vez é Corinthians. Eu vou chamar Lili Nascimento mais uma vez, porque eu dava tudo, gente, pra ver o Bruno Vicari aqui, sabe, ô Lili? Porque o Bruno, ele é polêmico, ele adora duvidar de todo mundo. E fala, eu quero ver, então, esse contrato assinado, mas aí eu queria ver como o coração dele iria falar, porque o Bruno Vicari é sertanejo, aí o Gustavo Lima também é o embaixador da marca, aí o Bruno Vicari não ia conseguir ser polêmico, entendeu? Porque o Bruno ia ficar com o coração dele dividido nesse momento. Lili, vamos com as informações do Timão, que deu a sensação, então, de um momento mais organizado, com dinheiro, com uma preparação para esse novo mandato. Veremos. Com certeza, Mari. Prazer estar de volta aqui. Beijo para você, amigos do estúdio. É o Fã de Esporte, né? O patrocínio master, o maior da história do futebol brasileiro. 370 milhões de reais. O contrato é de 360 milhões, tá? Dividido em 3 anos e mais 10 milhões em luvas. Então, dividido aí, a Vai de Bet deve pagar ao Corinthians 120 milhões de reais por ano, 10 milhões de reais por mês. Então, de acordo com o presidente Augusto Melo, todo início de mês vai pintar ali no caixa do Corinthians 10 milhões de reais. Lembrando que esse patrocínio é para o time principal, para o time feminino, para o futsal e também para o basquete. Ele não especificou como esse valor será dividido para cada modalidade, tá? Mas esse patrocínio será espalhado aí por todas essas modalidades aí do
Corinthians. Mas esse valor fica ainda maior, Mari, porque tem algo que a gente precisa pontuar também. O Corinthians já tinha um patrocínio da PixBet nos ombros, né, da camisa, e veio uma proposta agora no finalzinho de dezembro, através do presidente Duílio Monteiro Alves, que a PixBet queria ser a master também e ofereceu 75 milhões de reais por ano para o Corinthians. Mas aí o Augusto Melo pediu para o Duílio não assinar, segurar que ele teria um patrocínio ainda maior, que de fato foi e é a VaideBet, no total 120 milhões de reais por ano, 370 milhões no total. Só que aí as duas casas de apostas não podem estar na mesma camisa, certo? Então o Corinthians precisa pagar uma multa rescisória porque vai romper o contrato com a PixBet, que até então estava nos ombros da camisa e ficaria até 2025. Qual que é o valor dessa multa? 20 milhões de reais. Quem vai pagar essa multa? A VaideBet, de acordo com Augusto Melo. Tirando esse valor, esses 370 milhões do contrato, ainda vai arcar com esses 20 milhões de reais por conta da multa com a PixBet. Então, de fato, foi um acordo milionário, gigante, histórico para o futebol brasileiro, que está chamando muita atenção do torcedor. A gente tem na tela os detalhes do novo patrocínio do Corinthians, então isso que a Lili contou pra gente, né? 120 milhões por ano, ainda tem esses 10 milhões de luvas, 3 anos de contrato e também essa questão de conflito de patrocínio. Eu tava pegando aqui até alguns dados mais técnicos, né, da empresa, aqui vendo o CNPJ, informações de registro, o formato da empresa. Então ela foi aqui a data de abertura, foi no dia 20/12 de 2022, tem 1 ano e 18 dias também a empresa, porque a gente sabe, Prates, e aí eu acho que o torcedor do Corinthians, eu até entendo o lado do torcedor no sentido de assim, poxa, mas tudo quando é o Corinthians, vocês começam a querer cavucar, nada vocês acreditam, e enfim, tudo que tem o Corinthians você acha que é trambique de alguma forma. Eu entendo o torcedor achar que, às vezes faz vista grossa para outros clubes e o Corinthians tem um olhar diferente. Mas eu acho que nesse momento, chama muito atenção pelo valor, por ser um valor muito alto, então é claro que atrai uma certa atenção, como que isso foi feito, mas nunca questionando que se tem um time que pode colocar um patrocínio nesse valor na camisa, um desses times aí é o Corinthians. Pelo tamanho, pela história, pela torcida, pela força, pelo impacto que tem. E aí, enfim, o presidente do Corinthians traz isso tudo muito transparente, falando sobre esse contrato, cita também o Gustavo Lima como o garoto propaganda. A verdade é que, com esse contrato, a gente aqui não é técnico da parte jurídica para entender esses detalhes. É um dinheiro, assim, fenomenal e para esse momento do Corinthians também é um recado para o mercado, né? Não, os valores são espetaculares, Mari. Assim, claro, você tem razão quando você cita em relação, assim, à dúvida, à exigência, ao pé atrás que muita gente tem quando é o Corinthians, e acho que isso é um elogio ao Corinthians. Eu acho que o clube que não tem esse pé atrás que é o clube que tem que ficar de olho, porque ficar acomodado quando vai abrir o olho depois já foi tarde. Então, o que acontece aí, é claro que a gente tem de ficar muito atento, né, em relação à empresa, em relação a como que isso vai ser feito. É uma empresa nova, né? As casas de apostas no futebol já se tornaram realidade. Não é a primeira e não será a última que vai participar ou estar diretamente ou ligada a um clube de futebol ou em relação às competições, que isso já está acontecendo há algum tempo no Brasil, não é nenhuma novidade em relação a isso. Agora, o valor é espetacular. O Corinthians dá um recado com a nova diretoria de que, olha, a gente chegou, a gente pensou, planejou, quando chegar, como chegar, os recados já estão aí. E esse é um recado muito forte. Né? O valor de patrocínio, a maneira que me parece que foi fechada, como o Corinthians vai fazer, ou como o Corinthians vai lidar com isso, eu acho que é uma outra dúvida. É muito dinheiro que vai entrar. E também acho que, assim, credibilidade ou não, eu discordo do presidente Augusto Melo, não está ligado ao fato da empresa já ter colocado 20 milhões, isso não quer dizer que a empresa tem ou não tem a credibilidade, exatamente. Nesse sentido porque... a credibilidade está ligada a outra coisa, está ligada à idoneidade da empresa, enfim, quem comanda a empresa, é uma outra história. Agora, os valores são espetaculares. Como o Corinthians vai lidar com esses valores, como o Corinthians vai colocar esses valores no caixa do clube e vai, por exemplo, montar um time fortíssimo para ganhar títulos, como é a promessa da nova diretoria, eu acho que a gente vai começar a acompanhar daqui em diante. Mas que, olhando nos números, olhando o patrocínio,
olhando o contrato que foi firmado, me parece que para o Corinthians é um grande negócio a curto prazo, pelo menos logo de cara, não tem muita dúvida disso, não. Que a gente pode entrar numa discussão aqui que vai além de Corinthians. Aí entram todas as equipes, entra campeonatos, como a própria Copa do Brasil, tem uma casa de aposta no seu nome, né? De o quanto que isso pode ser problemático, o quanto que isso não pode ser, a longo prazo, porque a gente sabe que teve uma explosão de casas de apostas no mercado. Isso aí para influenciador, para clube, para futebol, isso saindo de várias áreas, né? E o quanto que isso em 2, 3 anos, como isso será mantido, porque é muito dinheiro envolvido nessas casas de apostas, em patrocínios, enfim. Essa é uma conversa. A outra conversa é o Corinthians está tentando, na sua nova gestão, Marra, atrair uma nova imagem. Sim. Limpar a imagem do Corinthians de, é uma gestão diferente. Acho que até o Augusto falou bastante da gestão anterior no sentido de, o que estava acontecendo antes era por causa de outras pessoas. A partir de agora, a gente vai ter essa postura. Claro que essa postura se reflete em campo, se reflete ao longo da temporada, se reflete ao longo da gestão. Nesse primeiro momento, como que você avalia? Então, a característica é diferente mesmo. Primeiro, a que a gente viu recentemente, né? As entrevistas são muito francas, né? Muito abertas, às vezes até demais, falando de nomes, tal, assim, o mercado reage de forma diferente. E segundo, trazendo um dinheiro completamente inesperado e bem maior do que tinha anteriormente. Concordo com você demais, assim, a cidade de São Paulo, a camisa do Corinthians, o número de torcedores, não dá para ficar acomodado com menos, não. O Corinthians tem que pensar nisso, é para mais. E eu ainda fico pensando que se tivesse uma liga organizada aqui, traria ainda mais patrocinadores para outros clubes para pagarem mais também. São pontos iniciais. Ter o olhar crítico faz parte da vida, a gente tem que ter, e não é com o Corinthians, é com qualquer clube. Em relação às apostas, se está liberado, está liberado. Então, se tem competição que tem lá o nome de uma casa de aposta, eu não vou nem discutir. O Corinthians, os outros clubes, vários clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Todos, né? Tem, porque está liberado. Então, não vou eu aqui ficar de ranzinza por causa do Corinthians, não. Acho que agora é entender a utilização do dinheiro. Esse é um segundo ponto. Esse dinheiro entra uma parte para diminuir as dívidas do clube, uma parte vai ser destinada ao investimento para a formação de um elenco. É entender isso, o que vai ser com o dinheiro. Porque o contrato é um contrato longo, te permite planejar. Sim. Claro, a empresa tem que pagar todo mês, mas a gente está acreditando que vai pagar. E entender um pouco mais de quem é a direção do Corinthians atual quando ela explicitar o planejamento para a utilização desse dinheiro. Lili, porque até esse formato de pagamento, a gente pode começar a pensar aqui em estratégias e como o Corinthians pode utilizar. Esse dinheiro vai ser, porque serão 10 milhões por mês, né? Começou o mês, cai então um Pix de 10 milhões da patrocinadora. Enfim, vai ser para pagar toda a folha e todo o outro, o resto do dinheiro vai ser para contratação, vai ser para parcelar algum jogador e utilizar. A gente ainda vai entender esse formato, porque não necessariamente é a bolada de uma vez, né, Lili? Não necessariamente é de uma vez, então esses 10 milhões de reais por mês. E aí deu a entender, mais ou menos nessa coletiva aí com Augusto Melo, que a princípio ele deve usar a receita para arcar com algumas dívidas ali do clube. Até chegou a citar sobre os direitos de imagem do Matias Rojas, né? A gente chegou a noticiar isso aí, que ele estava obviamente insatisfeito porque não recebeu, então deve pagar direitos de imagem, algumas contas ali que precisam ser acertadas e que, de acordo com Augusto Melo, ele deve ser muito transparente aí com o torcedor e com a imprensa também, para mostrar como ficou o Corinthians, como ficaram as contas depois da última gestão e o que ele terá que acertar. E aí ele diz durante a coletiva que em breve a gente espera que esse dinheiro, que esses 10 milhões sejam direcionados aí para dentro de campo, para investimento de atletas também. Não especificou, até porque, como eu falei, também está no feminino, no futsal e no basquete, mas a princípio o que deu a entender é que deve utilizar esse dinheiro aí no começo para acertar as contas e aí mais para frente começar a investir em jogadores. Ô Prates, eu sei que não é necessariamente a sua função, porque você não é necessariamente um diretor, mas apesar de você ter capacidade para isso, é possível, você já viu, você se lembra, é possível ter uma gestão que precisa corrigir rota, corrigir erros de gestões passadas, precisa pagar contas e, ao mesmo tempo, ser uma equipe muito competitiva que vai brigar por títulos? Dá para fazer as duas coisas? É possível, Mari, mas a gente vai ter de saber primeiro o planejamento em relação a isso
e acho que as coisas caminham um pouco de maneira paralela. Porque você tentar diminuir ou abater dívidas, você não pode quase que largar ou negligenciar o futebol, porque o futebol é o carro-chefe. Porque quanto mais fraco é o seu time, a dívida que você está pagando agora vai ficar grande depois. Não adiantou nada você ficar pagando, por exemplo, dívida 1, 2, 3, 4, 5 anos e cair para a segunda divisão, e cair para a terceira divisão, e ficar sendo eliminado. Porque aí, o que você pagou de dívida a curto prazo, essa dívida vai aumentar depois, que você vai ter que contratar um time melhor, vai ter que ter jogadores melhores. Aquilo que você segurou no começo, depois vai virar um investimento ainda mais alto no final. Mas é um desafio muito grande que o Corinthians tem. Um clube que tem uma dívida muito alta, uma receita muito alta. Mesmo assim, a receita muitas vezes não consegue cobrir a dívida a curto prazo. E, ao mesmo tempo, não largar ou não colocar o futebol em segundo plano. Me parece que o presidente Augusto Melo está muito concentrado quanto a isso. Uhum. A gente tem que montar time para ganhar título. Time para ganhar título geralmente é time caro. A gente vai ter que investir aqui e agora. Não pode esquecer esses problemas citados pela Lili agora. Tem problema com o Rojas? Pode dar transfer ban? Não pode ter um transfer ban. Você não pode ficar impedido de inscrever jogadores. Qual que é o problema de dívida agora, pelo menos a curto prazo? Eu acho que isso é um desafio muito grande. Uma receita milionária, uma dívida muito alta e, ao mesmo tempo, montar um time forte. Uhum. O Corinthians vai ter de caminhar nessas frentes aí para não se perder ou para não olhar muito para uma e esquecer da outra. Porque o discurso dessa diretoria vai muito nisso, né, Marra? De uma sensação de uma organização interna, de um planejamento, de uma vontade de corrigir as coisas internamente, mas que também não, em nenhum momento, tem aquele discurso de, vamos ter um time mais modesto, a gente não vai brigar por nada. É ousado. Não tem sido, né? Tem sido mais ousado, Tem sido ousado, né? Assim, o nome do Gabigol foi um nome muito falado. Sério, assim, quem mais fala no Gabigol? Só o Corinthians e Flamengo falaram no Gabigol. Uhum. E não é por causa da falta de qualidade dele. Todo mundo sabe que ele tem qualidade. É pela ambição mesmo. É uma característica da... Eu sempre tenho falado que, assim, é um início. Vamos tentar conhecer um pouco mais. Porque boa vontade está na cara que eles têm. São corintianos, está na cara que eles são. Só que, assim, os passos que vão determinar se vai ter sucesso ou se não vai. Quando mostra ambição, quando consegue um patrocínio desse, isso é bom. Uhum. Isso é um caminho legal. A gente tem que ver isso no campo. No campo, me parece, em algum momento, que tem alguns ruídos com o Mano Menezes. Assim, essa comunicação, ela tem que ser perfeita. O Mano tem que ficar muito tranquilo para falar, não, esse jogador não. Sim, esse jogador sim. Sim, esse vale um pouco mais a pena, porque ele é o cara do futebol. Mas isso tudo, assim, é dentro de um quebra-cabeça que a gente não enxerga. Porque está muito cedo. Por enquanto tem o voto de confiança, credibilidade e tal, ok, beleza. Uhum. Mas evitar ruído com o departamento de futebol está nas atribuições lá de cima. Porque senão você perde o Mano, entende? Não, e tem um detalhe importante também em relação a esse começo de uma gestão. A gestão nova, quando assume um clube que a gestão que passou está em baixa, sempre ela surfa numa onda positiva inicialmente. Porque quase tudo é novidade. Não, especialmente quando não joga. Exatamente. Poxa, jogar é terrível. Então, assim, surfa em uma onda positiva. O anúncio tem um impacto diferente. O jogador que chega é visto de uma maneira diferente. A expectativa aumenta, a perspectiva parece ser melhor. E a gente vai ver que, claro, depois começam os jogos, depois tem um problema aqui, tem um problema acolá, aí a gente vai ver como que isso vai ser resolvido. Mas que a atual diretoria do Corinthians também surfa numa onda positiva, por ser novidade, depois de romper durante muito tempo o clube comandado por um grupo que tomou conta do clube por tanto tempo, isso também joga a favor do Augusto Melo agora. Isso também é uma coisa que me parece que ele está aproveitando muito bem nesse começo de gestão dele. Ô Lili, só para fechar, o Augusto também falou sobre alguns outros nomes, sobre a história do Luiz Henrique em algum momento? Sim, falou. Antes disso, só para continuar falando um pouquinho da camisa, quando o nosso colega Marco Belo, da Rádio Transamérica, questionou o Augusto Melo, que em algumas entrevistas ele falou que a camisa chegaria a mais, ou chegaria a 200 milhões de reais, ou mais de 200, foi perguntado de novo se chegaria a 200, ele falou, só isso? Pode chegar a mais, mas não vou falar, que todo mundo fica dizendo aí que eu só sei falar, me chamam de Pinóquio, mas deve chegar a mais, ou seja, segundo ele, mais patrocínios devem aparecer ao longo dos próximos dias, que deve levar a camisa do Corinthians no valor de mais de 200 milhões de reais, segundo Augusto Melo. E sobre os jogadores, ele não quis entrar muito em detalhes de nomes, ele falou que tem 3 que já estão bem encaminhados, inclusive um desses 3 estaria quase
fechado, certo, com outro clube. Quando ouviu falar que poderia jogar no Corinthians, mudou e deve ser atleta do Corinthians. Ele não quis entrar em detalhes, mas foi perguntado também sobre o Luiz Henrique. Ele disse que o Corinthians, claro, está no mercado, está monitorando os jogadores, não quis entrar muito em detalhes. Então a gente não sabe se esse jogador seria o Luiz Henrique, seria outro atleta também que está sendo veiculado aí para outros clubes, mas de acordo com Augusto Melo, pelo menos 3 estão bem encaminhados e nos próximos dias o torcedor terá conhecimento desses nomes, Mari. Boa, Lili. O Coringão, então, fazendo a Lili Nascimento trabalhar com esse mercado da bola. Obrigada.